Bom, então eu passei esse exercício agora para vocês, que ele tem uma variação de temperatura tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. A gente precisa definir, né, quem que é a variação nas fibras inferiores, a variação nas fibras superiores e a variação no CG. Então aqui vale novamente ressaltar que eu considero fibras inferiores. Para mim, fibra inferior é o lado de dentro do pórtico. Então, para todos, tanto para o pilar, quanto para a viga, quanto para outro pilar, a minha variação de temperatura nas fibras inferiores é a mesma. Se eu considerasse que nos pilares o fibra inferior é o lado direito, para esse pilar aqui, a minha variação da fibra inferior seria 40, não seria 30. E a da superior seria 30 e não 40. Tá? Mas eu tô considerando que para mim fibra inferior é o lado de dentro. Tem que ser coerente nessa consideração. O que isso significa, Helena? Se eu considero fibra inferior o lado de dentro, eu vou considerar tanto para a temperatura quanto para o diagrama de momento do sistema virtual. Então, se está tracionando o lado de dentro, é momento positivo. Se traciona o lado de fora, é momento negativo. Tá? Então, eu tenho que ser coerente nessa consideração. Então, para mim, fibra inferior é o lado de dentro e tudo o lado de dentro é igual. Então, essa variação é 30 graus Celsius. O lado de fora, para mim, é a fibra superior. Então, essa variação nas fibras superiores é 40 graus Celsius. E o CG é a média das duas. Então, 30 mais 40 dividido por 2, isso aqui dá 35 graus Celsius. E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a rotação nesse ponto aqui, que é a extremidade livre. Então, na extremidade livre, eu vou aplicar no sistema virtual uma rotação unitária. Então, se meu deslocamento der positivo, significa que a rotação é nesse sentido mesmo. E se ele der negativo, significa que a minha rotação é no outro sentido. Simples assim. Beleza, então aqui essa reação de apoio, né, ela sai meio que direto, mas deixa eu fazer aqui, né, é um engaste, então ele tem uma reação horizontal, uma reação vertical e um momento. E aí, quando a gente faz as equações de equilíbrio, ó, somatória de forças em x igual a zero, eu só tenho HA. Então, HA igual a zero. Somatória de forças em y igual a zero, eu só tenho VA. VA igual a zero. Somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto A, igual a zero. Então, eu tenho MA, horário. Não. MA eu pus anti-horário, eu vou trocar. Eu vou colocar ele horário. MA. Só porque eu quero acertar o sinal. Então, MA para mim, ele tá no sentido horário e eu tenho 1 no sentido anti-horário, então é menos 1. Igual a zero, daqui vai sair que meu MA vale 1. Diagrama de normal, gente, ele é forças na direção, no mesmo eixo da viga, né? Na direção do eixo da viga e do pilar. E aqui eu não tenho força nenhuma, eu só tenho momento. Então, tanto minha normal quanto a minha cortante, eu não tenho diagrama. Se eu não tenho força nem na horizontal e nem na vertical, eu não vou ter nem normal e nem cortante. E o momento é o seguinte, aqui ó, no meu apoio A, eu tenho um momento que vale 1 nesse sentido. Então, vamos ver que lado que ele está tracionando. Ó, se eu aplicar esse momento, ele está tracionando o lado de dentro. Então, no meu apoio A, eu tenho momento de 1 aqui para dentro. Entre o ponto A
E aqui em cima, o meu ponto C, eu não tenho carregamento. Então, eu sigo reto com o meu diagrama de momento. E o momento no ponto C eu não sei, né? Quanto vale o momento em C? Vamos descobrir? Quem que causa momento em C? Ó, vou cortar meu pilar. Vou cortar meu pórtico. Só esse momento de 1. Então, no momento, em C eu tenho momento de 1. Então, quando eu não tenho carregamento entre A e C, é só eu seguir reto com o meu diagrama, ó. Aí no ponto C eu tenho esse momento de 1. Apoio simples. Se aqui eu tenho momento de 1 para dentro, aqui eu vou ter momento de 1 para dentro, tá? Vamos agora para esse ponto, que é a minha extremidade livre. Eu tenho momento aplicado de 1. Vamos ver que lado que ele está tracionando, ó. Se eu aplicar esse momento, ele traciona o lado de dentro. Então, aqui eu tenho momento de 1 para dentro. Entre o ponto, vou chamar isso aqui de E, entre o ponto E e o ponto D, eu não tenho carregamento nenhum, então eu sigo reto com o meu momento. Então, se aqui é 1, eu vou seguir reto. Então, aqui nesse ponto D eu tenho 1 para dentro. Cruzamento simples, ó, se aqui é 1 para dentro, aqui eu também tenho 1 para dentro. E aí, entre o ponto C e o ponto D, eu não tenho carregamento. Então, é só seguir reto com o meu momento. Esse é o diagrama de momentos para o sistema virtual, tá bom? Dá para fazer aquele esquema, né, de separar o pórtico em 3 barras, e aí nessa barra aqui nesse ponto aparece uma força horizontal, uma vertical e um momento. Força horizontal e a vertical elas vão zerar, e o momento vai aparecer o momento horário de 1. E aí, momento horário de 1, ele traciona o lado de dentro. Aí é tranquilo fazer o diagrama de momento separando as barras, tá? Então, vamos lá. Como que eu acho o meu deslocamento, né? Ele é somatório de alfa vezes a variação de temperatura no CG vezes a integral do diagrama de normal, mais somatório de alfa, temperatura nas fibras inferiores menos temperatura nas fibras superiores sobre a altura da seção transversal, vezes a integral do momento. Como o meu diagrama de normal é zero, integral de zero é zero. Então, aqui vai zerar essa parcela. Eu só vou ficar com essa do momento, né? Então, o meu deslocamento, ele vai ser alfa, que é 0,000012. Temperatura nas fibras inferiores, ó, é 30. Temperatura nas fibras superiores é 40. Altura da seção transversal, então vou começar com os pilares, que é 0,20. E aí é só fazer a área do diagrama de momento para os pilares. Então, aqui eu tenho 1 vezes 4. Como o lado de dentro eu considero embaixo, então o lado de dentro é positivo. Então, 1 vezes 4, 4. Então, vamos lá aqui, 1 vezes 4. E aqui, ó, também lado de dentro, então também positivo, vai ser 1 vezes 3. E aí, para a viga, né, alfa, vezes temperatura na fibra inferior é 30, na superior é 40, altura da seção transversal da viga é 0,30. E a área do diagrama de momento para a viga, que vai ser 1 vezes 5. Certo? Fazendo essas contas, eu chego numa
rotação de 0,0062 radianos. Ou seja, deu negativo, aqui eu tinha assumido que a minha rotação era no sentido anti-horário. Então, se aqui deu negativo, é porque essa rotação é no sentido horário, tá bom?